Ontem eu falei aqui sobre o desempenho desalentador da esquerda nessa última eleição para prefeito, né? Essa eleição que demonstrou uma fragilidade tremenda. Bem, para mim aqui é em parte da comunicação da esquerda e como atingir a classe trabalhadora no Brasil, mas é óbvio que eu não sou o único a fazer esse tipo de interpretação, esse tipo de análise, inclusive esse tipo de análise é bastante desanimadora, né, de você perceber que há poucas possibilidades de mudar esse cenário no curto prazo. E aí alguém que também falou sobre isso, e no sentido muito parecido àquilo que eu falei, né, foi o ministro de Relações Institucionais do PT, o Alexandre Padilha, que deu uma entrevista falando sobre isso. E essa fala do Padilha gerou algumas rusgas no PT e a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, se manifestou dando uma alfinetada, dando uma invertida no Padilha. Vamos ver juntos aqui o que o Padilha falou e depois ver a resposta que a Gleisi deu para essa fala do ministro, né? Ouçam. E nenhum partido desde 89 ganhou ou esteve no segundo turno da eleição presidencial como o PT. Mas desde 2016 entrou ali no fim da tabela no Z4 das eleições municipais. Eu diria que mesmo com os avanços que teve hoje, não saiu ainda dessa posição de fim da tabela. Então acho que tem aprendizado para as disputas municipais, né? A principal eu acho que o PT tem um debate a fazer com um segmento dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo aqueles que ganham de 2 até 10 salários mínimos, que por algum motivo na disputa municipal não estão se sentindo representados. E aí a resposta da Gleisi não foi nada simpática, né? Vamos ver juntos aqui o que disse a Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Temos de refrescar a memória do ministro Padilha o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais que ele bem conhece. Pagamos o preço como partido de estar num governo de ampla coalizão e estamos numa ofensiva da extrema-direita. Ofender o partido, fazendo graça, que a piadinha que ele fez em relação à zona de rebaixamento, né, que o PT estaria ali, uma analogia com o futebol, também não é meu campo de domínio, mas tudo bem. Ofender o partido, fazendo graça e diminuir o nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam. Então a Gleisi não gostou nem um pouco do comentário do Padilha, mas também não dá para negar a realidade, né? Aqui ela até atribui um pouco a culpa no próprio Padilha, que não foi capaz de fazer uma articulação a ponto de reverter esse cenário catastrófico do PT nesse caso, mas da esquerda no geral, nesse cenário das prefeituras no Brasil. Então, como eu falei, isso aqui tem gerado, né, uma série de reflexões e as pessoas tentando atribuir culpados, tentando descobrir culpados, chamando a população de burra, eu vi gente falando nesse sentido, né, povo burro que não sabe votar, o que reforça o que eu disse ontem, né, que há uma tendência de você subestimar o eleitor, subestimar a população, subestimar o trabalhador também. A esquerda tem essa coisa meio paternalista, né? Eu sei o que é o correto, você me ouça porque eu vou te orientar. E aí é claro que a população tem seus próprios interesses, as pessoas têm seus próprios interesses, né? E aí na minha interpretação, e aí eu vi muita gente perguntando ontem aqui no comentário, que ficou, meio abalada com essa perspectiva, vi muita gente perguntando aqui, mas qual é a solução? Qual é a solução? Como é que a gente sai desse buraco? E eu não sei a solução, né? Queria saber, não sei a solução, até porque o meu campo de estudo, né, tem sido na questão ideológica, tem sido na questão do discurso, das falas, da retórica. Então, não sei qual é a solução, até porque é um problema que é multifatorial, né? São muitas causas para esse problema, não apenas na comunicação. A comunicação é um problema, o modo como a esquerda está atrasada no uso das redes sociais, o modo como o discurso da esquerda não consegue transpor uma barreira e chegar na população, não consegue convencer a população mais, mas há muitos outros problemas que são muito mais profundos do que esse, né? Não é apenas isso. Então, assim, para poder solucionar isso, vai ser necessário muita investigação de diferentes campos, trabalho de campo, inclusive, gente que vai ter que ir lá perguntar para o trabalhador o que diabos você quer, e aí de modo que a esquerda possa se organizar a partir das demandas reais das pessoas, e não de demandas, idealizadas do trabalhador. E aí eu até penso, inclusive, que o problema não é só prático, tem questões práticas envolvidas que são muito, emergenciais, mas também é teórica. As bases teóricas para a compreensão de sociedade, as bases teóricas para entender quem é o trabalhador, já estão desatualizadas, né? Já estão ultrapassadas e é preciso renovar essa compreensão para que isso chegue nas pessoas, né? Para que surja uma nova base de compreensão sobre esse mundo. E aí
Eu quero ler, inclusive, para vocês aqui, um texto que me foi enviado ontem, do Le Monde Diplomatique. É um texto bem interessante porque fala um pouco sobre isso, né? Porque nesse momento a gente tem visto várias críticas a várias posturas da esquerda, né? Eu fiz algumas também ontem, mas também sobre os grupos identitários, que muita gente atribuiu a derrota do Boulos a essa associação do Boulos com pautas identitárias. Também não acho que seja o único motivo, acho que é um dos motivos, um dos muitos motivos que tem repelido a população. Mas o fato é que as pautas identitárias, elas são muito, combativas, e elas são um tipo de argumento que acaba repelindo as pessoas, como eu falei ontem aqui. E aí tem esse artigo no Le Monde Diplomatique que achei bem interessante, e eu quero ler um trechinho para vocês porque fala sobre a tomada desse discurso, dessas teorias nas universidades, de modo que acabou contaminando um pouco a percepção das pessoas do que seria a esquerda, né? O texto é assinado por Richard Mikulski, ele é professor de sociologia da Unifesp, e ele vai contando nesse texto aqui como foi essa chegada desse discurso identitário nas universidades. Ele está se referindo aqui particularmente ao caso da Tertuliana, né, que levou uma série de comentários de repúdio, de condenação do comportamento da Tertuliana, e como isso já refletiria esse tipo de tomada das pautas identitárias na universidade. Ele vai partir disso para refletir mais sobre como foi esse processo e como parece que está havendo fissuras agora, e pela primeira vez tem havido um repúdio generalizado, e as pessoas estão se sentindo um pouquinho mais legitimadas para poder criticar esse tipo de comportamento e a teoria ou a agenda que estaria por trás desse tipo de prática, desse tipo de discurso, desse tipo de ideias. E aí o que ele fala é o seguinte, olha, ele vai falando aqui, né, como foi chegando a uma perseguição na universidade, de modo que já não se pode mais discordar de certas pautas identitárias. A reação geralmente é uma reação de intimidação, de tentar calar a boca da pessoa, de jogar rótulo, de tentar sabotar a carreira da pessoa. A gente sabe disso, a gente tem visto essa semana isso, né? Então, assim, tecer críticas, ousar tecer críticas, não apenas a comportamentos, mas a teoria no geral vai jogar você no rótulo de extrema-direita, de preconceituoso, de intolerante, porque é como eles operam. É um tipo de intimidação que não tem a ver com confronto de ideias, mas tem a ver com de tentar te rotular para que você não seja mais ouvido. E aí ele diz o seguinte aqui, o Richard: a democratização das universidades tem se revelado contraditória e conflitiva. Em vez de se construir mais equidade, a compreensão da diversidade interna via identidade enreda professores, outros servidores e até estudantes em uma lógica binária e simplista em que só se pode ocupar o lugar de algoz ou vítima. Ou seja, aquele binarismo tosco, né? Um maniqueísmo grotesco no qual eu sou a voz das minorias, eu sou, não cidadão de bem, estou do lado certo da história, né? Como se repete aqui, estou do lado certo da história, e quem não está comigo ou quem não defende exatamente aquilo que eu digo é o inimigo, é o opressor, né? Prossegue o texto do Richard. É como se a alternativa à terrível discriminação e o preconceito que vigoraram no passado só pudesse ser o da complacência irrestrita, ou seja, cala a boca e me ouça. Você não tem direito de contestar aquilo que estou dizendo porque eu sou um oprimido. No limite, instauram-se lógicas simplórias de mera inversão de posições entre opressor e oprimido, que inviabilizam a construção de igualdade em favor de políticas de ressentimento ou vingança. Tais lógicas apagam também a preocupação antes fundamental com a desigualdade econômica de classe. É aquilo que a gente falou também ontem aqui, né? A preocupação da esquerda passou de ser em relação à desigualdade social, econômica dos trabalhadores, e passou a ser questões de identidade, passou a ser linguagem neutra e outras coisas. A preponderância da identidade como referente tende cada vez mais a influenciar políticas científicas e de permanência estudantil em um processo de retroalimentação do conflito apenas benéfico aos que se beneficiam dele. Tais absurdos saltam aos olhos de muitos, mas deixaram de ser apontados e criticados pela hegemonia identitária nas universidades, a qual é capaz de diretamente, por influência, pressão ou participação nos meios administrativos, ou indiretamente, por táticas como cancelamento, calar vozes dissidentes e até banir colegas de seu campo de pesquisa. Ou seja, porventura, se alguém resolver criticar ou contestar ou duvidar dos postulados dessas teorias que estão dominando a universidade, elas são perseguidas e silenciadas. Daí prossegue. Um silêncio estridente por anos se instalou nas instituições pelo temor compreensível de ser taxado de preconceituoso, relegado ao ostracismo por colegas de trabalho ou como não faltam exemplos, tornar-se alvo de investigações e processos administrativos. Processos que talvez nem tenham como objetivo exonerar alguém, antes submetê-los à destruição e humilhação públicas, o que inviabiliza suas carreiras e desqualifica suas críticas.
o medo é real e palpável, uma força política autoritária que garante a grupos identitários, seus membros e apoiadores o poder de se impor, inclusive sem ter que provar academicamente sua suposta expertise. Bases frágeis e contestáveis sobre as quais criam-se medidas de suposto aprofundamento da democratização das instituições, como as que estendem as ações afirmativas de formas controversas, ameaçando desmoralizá-las e demolir o legado riquíssimo que elas nos trouxeram. Quando alguém rompia o silêncio, era rotulado de reacionário ou apoiador da extrema-direita em malabarismos retóricos que, ao menos até recentemente, funcionavam. Acusar qualquer crítico de discriminatório e preconceituoso provou-se mais eficiente e seguro do que responder a questionamentos válidos e construtivos. O monopólio de um suposto local de fala se sobrepôs e superou o da pesquisa e seus resultados. Formas controversas de pesquisar e divulgar ciência tornaram-se aceitáveis porque o critério na identidade de quem investiga os tornou refratários a críticas. Ou seja, você tem aqui um modo de pesquisar, né, um modo de produzir conhecimento que simplesmente inviabiliza qualquer tipo de crítica vinda de quem está fora desse campo, ou mesmo de quem está no campo. Né? Se você ousar criticar, você vai ser taxado como alguém que ou não compreendeu ou está tentando sabotar o movimento, tentando sabotar aquelas ideias. Então, você tem um cenário que, até recentemente, como diz aqui o Richard, era um cenário que pouca gente ousava combater. A extrema-direita sempre combateu por razões diferentes, né, por outros motivos, mas quem era da esquerda tinha um cagaço de enfrentar as pautas identitárias e enfrentar esse discurso que se tornou hegemônico na universidade. E aí entra aqui talvez o ponto principal na minha percepção, e nessa percepção que tem a ver com eleições, com esse cenário agora recente na Universidade do Maranhão, com alguns tipos de críticas que tenho visto em alguns canais e algumas pessoas que estão começando a criar coragem para poder se manifestar e criticar os comportamentos, né, as práticas desses grupos, mas também as ideias que permeiam as conclusões que eles extraem sobre o mundo. E aqui eu quero voltar para a minha formação, né, porque eu fiz Federal do Paraná, eu fiz no finalzinho dos anos 90, né, começo dos anos 2000. E certamente não era dominado por esses grupos. Então, na época não tinha isso. 20 anos atrás não era assim. Na época, eu me recordo, eu acho que se fosse falar na questão política, por exemplo, o que dominava em termos ideológicos, né, os estudantes, seria talvez a Escola de Frankfurt. Seria Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin e outros autores da Escola de Frankfurt. Habermas talvez, não sei. E aí, até porque naquele momento você tinha a sequência, né, da queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, então não era de bom tom, não era razoável ser marxista, porque era como se as ideias marxistas houvessem sido refutadas pela realidade, então muita gente se envergonhava, inclusive, de ter defendido no passado essas ideias. Muita gente abandonou as ideias marxistas e entrou um certo pessimismo frankfurtiano na universidade, que foi aquilo que eu vivenciei lá, né, na questão política, pelo menos. E aí, então não peguei esse cenário, eu saí da universidade antes disso. E aí o que acontece é a tomada desses espaços, e aqui também tem muitas razões para isso, né? Muitas razões, inclusive a reprodução, que é o que sempre acontece no Brasil, de ideias estrangeiras, né? De ideias americanas. No livro lá do Yashamon, que eu mostrei aqui outras vezes, a Armadilha Identitária, ele mostra como se deu nos Estados Unidos isso. E o Brasil foi copiando, né? O Brasil copiou, em vários momentos diferentes da história da universidade, do pensamento no Brasil, copiou tendências de fora, né? Da França, do Reino Unido, sei lá, de outros países, e agora, nesse caso, copiou dos Estados Unidos. Então você tem importando essa agenda identitária para o Brasil e isso se torna hegemônico nas universidades, de modo que depois de um tempo sai da universidade e vai para o discurso público, vai para a rede social, e aí você tem esses grupos, né, essas cambadas de pessoas que estão simplesmente determinando aquilo que pode ou não ser dito, aquilo que pode ou não ser criticado, aquilo que pode ou não ser pensado. Quem ousar falar fora disso é achincalhado, é destruído. E até pouco tempo atrás você vê pouca gente se manifestando contra isso, né, tentando repudiar essas ideias, ou confrontando essas ideias, ou apresentando críticas, por mais robustas que fossem, mas eram sempre destruídos. Talvez de uns meses para cá, mas particularmente nesse caso da Tertuliana, foi a primeira vez, e eu acho que também é o caso do Richard aqui, do sociólogo, foi a primeira vez que você viu um repúdio quase universal, muita gente indignada com isso, inclusive pessoas que em outros momentos defenderam essas pautas, indignados com isso e expondo o absurdo da situação, e expondo como isso aqui, como seria a consequência mais distante, né, dessas ideias. Então você tem uma escalada, né, uma progressão das ideias até chegar nesse ponto. E aí muita gente repudiou isso, de fato. E isso talvez já mostre as fissuras disso. E aí, só voltando à formação universitária, né, em filosofia, para mim o mais importante de ter cursado filosofia
foi justamente a compreensão dos ciclos do pensamento, né? Porque quem se forma em filosofia não se forma filósofo, se forma um historiador em filosofia, sei lá, um comentador de filosofia, um professor de filosofia, mas nem todo mundo vai usar aquilo aí para poder refletir sobre a realidade de algum modo. Geralmente você vai estudar ali a história da filosofia, a história do pensamento. Mas ao fazer isso, você compreende esses ciclos do pensamento, né? O modo como tudo, no universo, né? No universo, planetas, sistemas solares, galáxias, o ser humano, animais, vegetais, montanhas, tudo tem um ciclo de existência, né? Tem um começo, um meio e um fim, sabe? A origem, o desenvolvimento e a entropia, tudo. Isso aqui tem a ver com a nossa vida individual, a nossa carreira, sabe? Nossos relacionamentos, tudo tem um começo, meio e fim, tudo. E aí, as ideias também têm começo, meio e fim. A tomada de espaços por essas ideias também tem começo, meio e fim. E aí, se você observa, por exemplo, a história do século XX, há muitas tendências que foram se dando, né? O marxismo, por exemplo, a fenomenologia, falando aqui principalmente da filosofia continental, né? Filosofia que se deu na Europa continental. A fenomenologia, você tem, por exemplo, o existencialismo que vem no pós-guerra, depois você tem o estruturalismo, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, que seria o estágio onde a gente está mais ou menos. A gente começou por volta dos anos 80 e me parece que está se encerrando. Eu acho que esse é um ponto que é curioso, porque observando, né, o desgaste das ideias, o modo como elas ocupam o debate público, se tornam a ideia predominante, ou a ideia vigente, ou a ideia hegemônica muitas vezes, e depois começa o desgaste, começam os confrontos dessas ideias, começam a mostrar as fissuras dessas ideias, e elas começam a se desgastar, começam a ser corroídas e desaparecem. Desaparecem não, elas deixam de ser a ideia vigente, porque sempre vai ter alguém defendendo ideias ultrapassadas, ou ideias que já foram contestadas, ou ideias que já deixaram de ser a vanguarda do pensamento, né? Então me parece que nesse momento estamos observando um pouco aí, talvez não apenas no Brasil, mas em outros países, Estados Unidos também, há muita crítica em relação à pauta identitária, na Europa, a gente começa a observar talvez o declínio da pós-modernidade, o declínio desse discurso identitário e o modo como muita gente já não está mais aceitando, calado, ficar observando isso acontecendo, né, esse tipo de cena e sem reação por medo de ser cancelado. E aí, só falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem muita gente que tem cagaço mesmo de confrontar essas ideias e ser apedrejado em praça pública. Mas, pensando friamente, gente, olha só, olha a história da filosofia, né? Tem casos concretos de pensadores que foram mortos por seus pensamentos, né? O Sócrates foi morto por seu pensamento, o Giordano Bruno foi morto por seu pensamento, pessoas que fisicamente, né? O Giordano Bruno foi pendurado de ponta cabeça e botaram fogo nele lá no Campo de Fiore, em Roma. Então, assim, ter medo de confrontar ideias que parecem ser absurdas ou que são absurdas de algum modo, ter medo porque você tem gente na internet sectária querendo te destruir é muita covardia. Me parece que muita gente se curva diante da covardia porque, tem sua carreira, tem seu trabalho, suas amizades, seu ciclo de relações, não quer comprometer isso, mas a história do pensamento tem alguns casos pontuais de gente que foi até a última consequência por suas ideias, de modo a enfrentar inclusive a morte para defender aquilo que pensava. E compreender esse ciclo do pensamento e o ciclo das ideias é, extraordinário. E é a história do pensamento, é a história da filosofia, né? Basta pensar, por exemplo, Descartes. Descartes, quando escreve os seus textos, né, Discurso do Método ou Meditações, ele está confrontando os escolásticos. Ele era um escolastofóbico naquela época, né? Ele começa o texto dele dizendo o seguinte: olha, eu aprendi coisas dos meus professores, dos escolásticos, aprendi coisas dos meus professores, e quando eu fui averiguar essas ideias uma por uma, fui vendo que elas eram falhas, que elas não respondiam à realidade, elas não davam respostas indubitáveis sobre o mundo. Então eu preciso de um novo método, de um novo modo de pensar para poder chegar a uma nova conclusão sobre o mundo que seja mais aproximada da realidade, e não ficar repetindo falsidades que me foram legadas por meus antepassados. Então, esse tipo de confronto a ideias vigentes é como se constrói conhecimento, é como se faz filosofia, como se faz ciência, como se faz pesquisa, é como se faz, essa relação nossa com o mundo e também com o exercício da cidadania, com o modo como a gente vai fazer política também. Porque se você faz uma política descolada do mundo real e das pessoas reais e das preocupações reais das pessoas, você não pode esperar resultados produtivos, você não pode esperar resultados que melhorem a vida das pessoas, você não pode esperar esse resultado. Então, essa descrença generalizada de muita gente em relação à política é justamente porque, eu entendo pelo menos, o cidadão brasileiro, não apenas no Brasil, mas no Brasil em particular,
já não acredita mais nas instituições, já não acredita mais nos políticos, há muito tempo também, né? Acho que a democracia brasileira já nasce com uma certa desconfiança, mas já não acredita mais nisso. E aqui eu recomendo que vocês vejam os documentários do Aram Curtis, que é um documentarista britânico, e ele fala muito sobre essa quebra de confiança da população em relação às instituições. Tem um documentário dele que é o Hypernormalization, no qual ele fala justamente sobre isso, como é uma grande farsa, uma grande mentira. Os políticos fingem que a população acredita neles, a população finge ou nem finge mais que acredita nas instituições, e as coisas vão seguindo adiante com uma dissonância tremenda e a gente vai vivendo a vida. Então, só para resumir esse vídeo aqui, me parece que esse retrocesso da esquerda na questão da política institucional já é uma demonstração de um fim de uma era de pensamento político, de pensamento filosófico, de pensamento que é hegemônico e que parece que está ruindo pouco a pouco. Então, talvez muita gente que está defendendo ideias, obtusas hoje e absurdas, em breve vai se envergonhar assim de ter passado pano para coisas que, são desconectadas do mundo real. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre essa fala do Padilha e sobre também essa perspectiva desses 10 dominantes na academia e como isso tem causado um tipo de militância, um tipo de reação desses grupos identitários que simplesmente veta a possibilidade de crítica, de diálogo e de perspectivas diferentes que não estejam alinhadas com essas ideias que são importadas de outros países também, né? Que são ideias que os brasileiros trouxeram dos Estados Unidos para tentar explicar uma realidade que é diferente dos Estados Unidos também, né? Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Provavelmente você tem necessidade de trocar seu celular todo ano. Você acha que o seu computador não serve mais. Você acha que está fora da moda. E aí é consumo, consumo, consumo. Endividar-se, comprometer-se para poder sempre estar adquirindo aquilo de novo que o mundo traz. Curiosamente, a gente está sempre se sentindo angustiado, triste, sozinho, deprimido e não entende o porquê. Uma das cabeças mais brilhantes do nosso tempo, uma das figuras políticas mais inspiradoras, fala muito sobre isso. A gente está falando de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele foi o tema principal do escritor Fabián Restivo, quando escreveu essa obra, Conversas com Pepe Mujica. Essa obra originou um documentário, uma obra cinematográfica absolutamente maravilhosa e sensível, que leva o mesmo nome, Conversas com Pepe Mujica, e vai ser lançada mundialmente com exclusividade pelo Instituto Conhecimento Liberta, no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. E aí, a gente vai assistir um dos momentos mais lindos da nossa vida, partilhando ele com o Pepe Mujica. Um abraço e até lá!